Então, isso é fé, que nós estaremos sempre amparados por esse Deus que é o nosso Pai, né, e que nos ama, somos filhos queridos dele. A alma, que é imortal, né, então por que nós temos que nos apegar a essas coisas desse mundo? Nós não levamos nada daqui, absolutamente nada. O progresso individual, ninguém pode operar o progresso por nós, ninguém, só nós podemos. A perpetuidade das relações entre os seres, quer dizer, estaremos sempre em constante relação com os seres do universo. Daí a necessidade de evoluirmos, de aprimorarmos as nossas formas de ser, né, o nosso pensamento, o nosso sentimento, elevar os instintos à altura do sentimento maior, que é o amor, porque são relações perpétuas, né? Somos imortais, nós não vamos morrer. Então, na Terra ou no espaço, estaremos em constante relação com os outros seres. Então, é nisso que a gente tem que realmente acreditar. E não precisa ser espírita para isso. Unicamente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na Terra, pondo um freio às más paixões. Unicamente ele pode fazer reinar entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade. Não tem outra forma da gente evoluir. Então, quem não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. A vida na Terra é um constante exercício de perdas e ganhos, né? Algumas vezes, quando acontece uma situação dessa, a gente se sente assim sitiado, né, pela adversidade. Como se nós não pudéssemos mais nos refazer, como se não fosse mais as coisas acontecerem. Elas vão acontecer, né? Elas vão acontecer dentro da nossa própria casa. Muitas vezes a perda de um emprego leva a pessoa a desenvolver um talento que ela nem imaginava que tinha, mas ela tem que se mexer, ela tem que fazer a parte dela, né? Então ela tem que se desenvolver, e isso vai levando a pessoa ao aprimoramento. Nós não temos absolutamente nada nessa terra, e até vale a pena contar a história de Bias, quando Ciro invadiu as cidades gregas, porque ele fazia guerra para a conquista, né? Ciro II, considerado o grande, né, o maior deles, era muito ambicioso, ele queria, porque queria conquistas. Então as cidades gregas, a Grécia, como sempre, esteve sempre na mira desses conquistadores, né? Bias era considerado um dos 7 sábios da Grécia antiga. E quando ele chegou então em Priene, porque era a cidade de Bias, Priene foi logo conquistada, e foi aquela correria, corre para cá, corre para lá, e para apanhar isso, para apanhar aquilo, que vai levar o maior número de bens possíveis, aquilo que a pessoa considera ser dela, né? Bias estava só com a roupinha do corpo, saindo, indo e deixando a cidade, né? Aí perguntaram, mas você vai largar toda a sua fortuna que ele tinha? Você vai largar todos os seus bens? Aí ele disse, trago tudo comigo. Referia-se a seus valiosos dotes de cultura, conhecimento e virtude. Em qualquer lugar, esses patrimônios inalienáveis lhe garantiriam subsistência honesta e digna. Não precisava carregar nada. Então, realmente, isso é o que nós possuímos. Nós não temos nada. Quantas pessoas agora, a gente ouvindo as reportagens e as pessoas contando, perderam a vida porque voltaram para buscar alguma coisa. Voltou para tirar o carro da garagem, voltou para apanhar uma caixa que não podia deixar, a bolsa com os documentos, e morreu, porque não deu tempo de sair. Quer dizer, a gente não pode se agarrar a bens materiais, que na verdade nós não temos nada nesse mundo. Né? As pessoas, muitas pessoas que perderam suas casas e conseguiram sair, saíram sem nada. E não pode pegar nada, não pode nem voltar, não tem nem como entrar. Não tem nem como entrar. Então saiu com a roupa do corpo, né? É como se estivesse renascendo naquela hora. Tá do jeito que veio ao mundo, sem nada, né? E ali vai recomeçar uma vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, o desprendimento dos bens terrenos, está lá: o homem não possui como seu senão o que pode levar deste mundo.
O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-lo, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. A gente acaba no decorrer da vida, não precisa de flagelo para isso, né? Acaba perdendo muita coisa, né? Hoje não vai dar, porque a gente já está com o horário ali estourado, mas na semana que vem a gente aborda essa lição da perda, que é muito importante nesse momento, essa compreensão. Porque a gente pensa, acabamos perdendo no decorrer da vida muitas coisas, mas o que realmente importa e que jamais nos pode ser tirado é o que somos. Então a gente não tem que passar uma vida tentando ter, e sim tentando ser. Porque o que nós temos ou detemos, aqui fica. Nem o corpo a gente leva, então não é nosso. Agora, nossa inteligência ninguém tira, nossa dignidade ninguém tira, nosso conhecimento, nosso progresso, nossa moralidade, ninguém tira de nós. Isso nós vamos levar para a dimensão dos espíritos e vamos levar para onde formos reencarnar as nossas virtudes. Isso aí ninguém tira. Também não tira os nossos defeitos, que terão que ser resgatados de uma forma ou de outra. Né? Então, para que a gente pense sobre isso, que a gente analise essa situação e tire de tudo isso aí uma lição muito grande, né? Muito grande. Cada um vai receber a lição naquilo que ainda não aprendeu. Aquele que já aprendeu, tudo bem. Quem não aprendeu, tem que aprender com as lições que isso tudo aí que está oferecendo para a gente. Porque não teve uma família que não tenha sido abalada de alguma forma nessa cidade. Quem não foi diretamente, foi por tabela. Né? Quem não perdeu ninguém, perdeu alguém que conhecia e sofre junto com isso. Né? Então são perdas e tudo isso a gente tem que refletir. Os nossos valores precisam ser modificados quando eles forem muito materiais, porque a gente viu, fica sem nada de um minuto para o outro, né? Quase que sem a própria vida. Então a gente tem que reformular os nossos valores e repensar sobre a nossa vida, porque ninguém sai de uma situação dessa e fica igual. Né? Mesmo aquele que não sofreu, mas que está ali diretamente, né, envolvido com a situação, porque é a cidade onde mora, está sofrendo os efeitos de tudo que está acontecendo, né, e viu que realmente ninguém está livre de passar por uma dor desse tamanho. Né? Que Jesus continue nos abençoando, nos ajudando, e na semana que vem a gente aborda essa questão da lição da perda, que eu acho extremamente importante nesse momento que a gente está passando. Domingo a gente falou alguma coisinha, mas hoje aqui a gente citou outras coisas e não deu tempo. Muita paz para todos, que Jesus continue nos dando a oportunidade do aprendizado. Vejam bem, o mesmo tema pode ser apresentado aqui 10 vezes seguidos, que vão ser apresentados com detalhes, com colocações, características diferenciadas. A gente, quando fala sobre o mesmo, às vezes o título é o mesmo, com flagelos destruidores, mas em cada vez que o título o tema é apresentado, nós temos outros exemplos, outros conhecimentos de detalhes que nós não tínhamos. Então isso tudo vai compondo o enriquecimento do nosso entendimento e da nossa análise a respeito disso também. Como a Sueli estava lembrando, olha, quanta gente foi deitar rica no dia 11, foi dormir rico e acordou pobre. E outros que foram deitar dia 11 vivos e acordaram mortos, né? Acordaram já do outro lado, na outra dimensão. Olha como a vida é um vupt, é um tchau, é rápido. 80 anos, os espíritos ensinam isso, que um século para a espiritualidade é um relâmpago. Então uma vida de 80 anos, 70 anos, 90 anos é um relâmpago. O que a gente tem que acordar e despertar é para não perder esse relâmpago, dentro do qual nós podemos fazer tanta coisa. Olha quanto nós podemos viver, quanto nós podemos curtir, exercitar da vida nesse vupt de 80 anos ou de 100 anos. Não é?
Agora, a gente tem que ter uma certeza também, porque como a Sueli falou sobre fé, e destacamos muito a fé, temos a fé que o Espiritismo ensina é a fé pelo raciocínio. A gente não tem fé porque a igreja disse, ou porque o centro disse, ou porque o Livro dos Espíritos diz. A gente tem que ter a fé pelo nosso raciocínio. Nós temos que raciocinar para ver se a gente aceita. Então, a fé espírita é a fé raciocinada. Então, raciocinem o seguinte: se aqui no mundo, se aqui na sociedade, em Friburgo mesmo, nós temos uma mobilização geral de todas as pessoas para ajudarem todas as pessoas, imagine por que na espiritualidade alguém ficaria abandonado ou sem ajuda. Lá, com muito mais razão, todos os nossos entes queridos que fizeram a passagem, amigos, parentes e gente muito ligada, com certeza estão todos amparados e protegidos. É claro que nós continuaremos sendo aquilo que éramos. Não vamos ter todos os problemas resolvidos pelo fato de termos deixado o corpo. Mas a assistência, o apoio, o amparo, o carinho, claro que nós vamos ter mais do lado de lá do que temos do lado de cá. Segundo todas as nossas imperfeições, nós corremos para socorrer a todos, por que do lado de lá nós não teríamos esse atendimento? Então fiquemos tranquilos. Como o assunto decorreu muito bem no esclarecer que é o momento, ninguém vai antes da hora, ninguém vai antes daquilo que está programado, a não ser que provoque, aí é outro aspecto. Mas naturalmente as pessoas só partem na hora que está determinado para partir, a hora previamente estabelecida. E essa partida, tanto faz ser junto como separado, ela é a hora da partida. A diferença é que partiu junto com uma porção de gente, né? Então, esse assunto é muito importante nos centros, nós abordarmos e continuarmos abordando agora as consequências de tudo isso. Eu tentei também abordar dessa forma no programa que vai ser reprisado agora às 17 horas, no Terceira Revelação, canal 20, e nós todos estamos empenhados em fazer isso, porque são nesses momentos que nós espíritas temos que mostrar o que a doutrina espírita tem a oferecer, como explicação, como consolo, como justificativa, lógica. E vocês também consultem, como disse a Sueli, no Livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, na Gênesis, pesquisem, vão lá no índice e vejam onde é que fala sobre o assunto. Aí vai lá e dá uma estudada, porque na hora do problema é que a gente tem mais sensibilidade para estudar aquele tipo de problema, aquele tipo de acontecimento. É assim que aos poucos nós vamos aprendendo com a doutrina espírita, enfrentar esses problemas da vida que são naturais, que ocorrem mesmo, e que se nós estamos submetidos a eles é porque nós precisamos. Está na nossa faixa, no nosso nível evolutivo. Por isso nós estamos reencarnados no planeta Terra, né?